Fala, rapaziada, eu não vou começar a animação de sempre, que eu sempre faço, porque nesse momento do vídeo estamos eliminados da Copa do Mundo, mas tô achando que fechado o vídeo não achou pra Copa do Mundo, mas eu estou aqui pra poder contar pra vocês a história de espetacular Homem-Aranha 1. Eu quero dizer pra vocês que esse vídeo não vai ser editado, beleza? Só vai ter agora abertura clássica no meu canal que eu quero manter e também uma trilhazinha de fundo, porque tá muito, mas muito para editar esse tipo de vídeo. Então eu quero fazer um teste com vocês. Eu vou postar vídeos sem muita edição, só qualidade boa e tudo mais, mas sem com uma, né, sem com imagens e tudo mais, uma qualidade não, nem uma edição mais trabalhadosa. Não, vai ser um vídeo mais simples, podemos dizer, né, como eu acabei de falar. Então, eu pedi o apoio de vocês, pra vocês deixarem muito like, se inscrever no canal muito, arrumar das contas que vocês têm, se inscrever aqui também, beleza? Que vai me ajudar muito, que aí eu vou perceber, caramba, estão gostando do meu conteúdo, vou me esforçar mais, vou fazer mais conteúdos bem editados e vou fazer o canal explodir, beleza? Então, preciso muito do apoio de vocês, beleza? Então, é isso, tá bom? Então, vamos nessa, contar a história de espetacular Homem-Aranha 1. Vamos lá. A história se inicia com o nosso queridíssimo Peter Parker andando não, né? Mas queridíssimo Peter pequeno brincando de esconde-esconde com os pais dele. Só que os pais dele acabam meio que no meio da brincadeira, de esconde-esconde e tudo mais, ele acaba contando a história dos pais dele toda bagunçada, toda merda. E aparece o pai dele, Richard Speck, o maior vilão de todos desse filme. Porque, cara, essa história é uma merda desses pais do Peter. Uma merda essa história, uma merda. Então, depois disso, né, de mostrar isso, o Peter é levado até a casa da Tia May. E o resto, você já sabe, né? Passou a viver lá, os pais dele foram embora, abandonando ele. E mesmo assim, quer ligar pros pais. Cara, é inacreditável isso aí, tá? Inacreditável isso aí. Mas beleza. Aí o Peter no espelho acaba se vendo e a direção muda pro Peter adulto, nosso queridíssimo Andy Garfield, né, aparece. E então, nesse momento, né, aparece o Flash, aparece também, zoando a cara do Peter, mas eu não quero dizer nada. Não quero ameaçar, não quero ser muito, né, não quero, tipo, dizer que é verdade ou não, mas é o que eu acho. E é polêmico demais. Eu acho esse Flash meio Flash do cinema. Sim, eu acho esse Flash de Espetacular Homem-Aranha 1 e 2 o melhor Flash disparado. Por quê? Porque vamos comparar aqui os Flash que tivemos no cinema bem rápido. Ó, o primeiro Flash que tivemos foi o do Tobey. E o do Tobey é só genérico. É um cara super forte, pá, que é o vilãozão e tudo. É o valentãozão, serve todo mundo, não tem nenhum arco, é qualquer merda. Já nesse filme aqui, ele tem um arquinho perceptível, que é o que? O P meio que nessa história, né, o Harry não, ó, tô continuando Harry, o Flash, ele no começo sujou o Peter e tudo mais. E aí, né, tem um momento na história que o Flash acaba zoando que o Peter acaba zoando quando ele tá com os poderes, que é aquela cena clássica do basquete e tal. E nesse momento do filme, né, no basquete e tal, o Peter não, né, o Flash acaba sendo zoado e tudo mais.
Logo depois disso, quando o Peter perde o tio Ben, o Flash acaba meio que ficando meio com raiva, podemos dizer. Com raiva não, meio triste, né? Meio triste pelo Peter e tudo mais. Porque meio que nessa história o Flash acabou também perdendo os pais, pelo visto. Os pais não, os tios talvez, porque ele acaba pedindo desculpas por Peter e tudo mais, sentindo muito pelo que aconteceu. Então isso é um mini arco. E no final do filme ainda, ele colocando, usando a roupa, né, a blusa do Homem-Aranha, na cidade falando que agora ele pega mulheres com lixo, quer ser apagada e tudo mais. Muito da hora. Esse mini arquinho do Harry, ó, do Flash no filme. Isso é um arquinho muito da hora e que faz pra mim ser o melhor dos tempos. E eu nem vou comentar o Flash Tom Holland, né? Eu nem preciso comentar daquele Flash. Eu não preciso, né? Que bom, graças a Deus. Porque se eu vou comentar aqui os erros que aquele merda tem, vou passar uma hora falando aqui, meia hora de vídeo e ia ser só reclamando desse merda de Flash. Mas tão genérico que ele é. Tão genérico. Então, depois de falar tudo isso no início do vídeo, nós temos simplesmente o nosso, né, continuando agora a história principal, nós temos o Flash, né, ajudando o Peter acaba ficando meio de boa com isso, alguma coisa desse tipo, corta. Eu voltei, né, depois de um corte que eu acabei dando aí bem rapidamente, bem do meio, né, que eu acabei dando e vai continuar agora, que continuou do novo direto. E né, vamos continuar contando essa história, já que agora já é outro dia. Já estou melhor, né? Depois que eu estava muito triste, não conseguia gravar o vídeo, e um pouco bem. Então agora que eu estou bem, vamos, né, continuar essa história onde, né, a gente falou contando a história ainda no início, né, com o Peter descobrindo a maleta, né, do seu pai, tudo mais, depois de toda louca na escola, né, que eu acho que já conta essa parte, né, da escola. Se eu não contei, resumindo, né, o Peter vai pra escola e tudo mais, né, fala com alguém rapidamente depois de levar uma porrada do Flash e tudo mais. Isso aí, resumidamente, eu não contei. Então, né, porque eu não lembro, eu acabei esquecendo de ver a gravação, mas beleza. Então logo depois disso, o Peter chega em casa, né, completamente com o olho meio ferrado e tudo mais. E, né, a tia May pergunta o que rolou e tudo mais. E aí, né, o tio Ben saca que levou uma surra e tudo mais. Até tá um zelo e tudo mais, rolando um diálogo rápido entre os dois, bem de boinha. E aí o Peter acha a maleta, né, dos seus, como é que é o nome? Dos seus pais. E ele pega a maleta e começa a ter esse estilo de merda, não tem nos pais do Peter. É um saco, mano, bosta. Então, logo depois disso, né, o Peter discute a maleta, ele começa a pegar ela, investigar ela, tudo mais merda, tudo você já sabe como é. E aí, né, abaixo de Ben, um diálogo rápido entre os dois, e o Peter fala que ele é um bom pai, né, mas é claro que não é, e não é bom pai. Pra você não, Peter, você tá falando isso da boca pra fora, porque daqui a pouquinho tu já tá atrás dos seus pais sem merda, que te abandonou, por causa de dinheiro, por causa dessas bosta. Que o Peter, volta do caramba. E depois disso, né, do Peter fez isso, ele acaba tendo investigar aos corpos, né? Aqui disco no papel com a foto do Dr. Curtis Connors. Ele vai até lá, né? Porque ele ficou muito curioso nessa questão e tudo mais que seu pai trabalhava. Então ele vai até lá e acaba encontrando a Gwen, né? Usando um caça, fingindo ser outra pessoa naquilo tudo. Então ele tá lá, segue a turma, até que aparece o nosso querido Dr. Connors, né? O vilão do filme, né? E tudo mais. Temos isso aí. E aí, depois desse momento, a gente tem, né, o Peter, né, meio que tocando falando de que quer recuperar, né, o seu braço e tudo mais, falando que quer curar todas essas doenças, quer ser imortal, se pudesse
tudo tal, se alguém tal. E aí todo mundo, né, falando, tipo, e falando, cara, como é que faz isso? Né? E ele faz uma pergunta pra todo mundo, tipo, como é que são os movimentos, como é que é com as doenças? E aí o moleque fala, células tronco, e ele fala que sei lá o que, tudo mais, coisas assim, né? Eu não preciso dar muitos detalhes, porque, né, só diálogos rápidos que não precisam de atenção. E depois disso, né, o Peter acaba respondendo a pergunta dele, falando que, né, só usar os negócios de animais, né, usar uma cria genética, né, usar o sangue, podemos dizer, no animal, para poder conseguir, né, usando as células e tudo mais, de ressurreição de partes do corpo, né, dos animais. E aí, né, o Dr. Connors concorda com isso, né, porque essa é a forma que ele pensa que pode conseguir resolver todos os problemas de as doenças. Então, né, depois do Peter, depois do Peter, calma aí, me perdi um pouquinho, me perdi um pouco com a caçamba. Desculpa, rapaziada, me perdi um pouco e esse vídeo, como não vai ter corte, eu me perdi um pouquinho. Beleza? Vamos voltar. Se vocês quiserem dar um corte aqui rapidão. Só por uma parte aqui. Pronto. Então vamos lá. Né, depois de rolar esse diálogo, né, e a Gwen, né, desculpe que o Peter tá no meio daquilo tudo, se chama pra conversar rapidamente. E os dois conversam rapidamente, a Gwen fica tipo, caramba, faz umas piadinhas, uma química bem interessante entre os dois, podemos dizer. E aí o Peter, né, acaba, né, querendo estar mais no local e ele acaba se esparrando com um cara que tava com umas folhas com as mesmas siglas que o seu pai levava, que é uns símbolos, e aí ele acaba seguindo caçando um lugar super secreto, né? De forma fácil, né? Um lugar super secreto com as cintas de dedos. Muito fácil. Isso é inacreditável, viu? De uma empresona que é o Scorpio. E aí ele, né, acaba entrando lá dentro e tudo mais, e começando a descer naquilo tudo, né, fazer meio que dar uma olhada por lá, né, e aí ele acaba achando, né, um lugar seco de aranha, estão caindo em cima dele, ele fica tirando e tudo mais, apertando aqui, pá. E aí o Peter sai de lá e acaba dando de cara com a Gwen, né, pra interromper essa e tudo mais. Nesse momento acabou chovendo uma aranha, né, uma aranha bem em cima do Peter, que pica ele aqui, ó, bem aqui, ó, no pescoço. E aí ele, né, toma sua picada de aranha. Nesse momento, é uma cena que eu gosto muito, que é a cena do trem. Posta a picada da aranha, onde temos o Peter usando seus poderes quando ele estava deitado e tudo mais, e o cara até colocou uma garrafa e ele acordou completamente maluco, andando os dedos e tudo mais. E aí ele pede desculpa pra uma menina, e não que ele pede desculpa com calma da menina. Muito engraçado isso aí. E eu, depois disso, né, do Peter meio que fazer, meio que isso, começa uma trocação de porrada no meio do trem, o mais louco possível. E que eu acho que já sei essa sequência bem da hora e bem divertidinha, podemos dizer, bem da horinha. E aí o Peter chega em casa e lembra, né, e logo depois disso, ele chega em casa completamente maluco, né? Depois de um dia cansativo e também meio maluco, e pega comida, se leva pro quarto e tudo mais, e, né, acaba, né, no dia seguinte acordando dentro de uma teia saindo, né, uma teia não, né, um negócio saindo, né, de uma teia grudada nas costas dele, ele pega e tem a aranha lá. Então, né, bom, depois disso, como se fosse coisa rápida, que as cenas só pra fazer piadinhas com a super força do Peter, com ele encostando em coisas e pum, tudo destruindo, mostrando uma pasta de dente, pum, explodindo, mostrando uma super força, super humana, parecendo que é o Superman, de tão forte que ele é. Essa cena faria sentido se tivesse lá no Smallville, essa cena, pá, ele apertando alguma coisa, pum, explodindo, os olhos de laser, pum, aparecendo, explodindo tudo. Assim não faz sentido, mas acho que aqui não fez tanto sentido. E aí o Peter acaba pesquisando sobre picadas de aranha, como é que funciona e tudo mais, toda essa questão, e acaba sendo sobre o Richard, né, sobre os corpos, sobre essas picadas, o que elas podem fazer
Só que o Peter não tá sentindo exatamente isso. E ele percebe que tá, né, agora com poderes e tudo mais, toda essa questão. Então ele vai pedir ajuda do nosso queridíssimo Dr. Connors, que ele fala sobre toda a questão sobre, né, se pode acontecer realmente de uma coisa afetar a outra, se for picada e tudo mais, em testes de humanos e tudo isso com o Dr. Connors, que acaba gostando do Peter e tudo mais, por causa de que ele conhece muito bem, né, os pais do Peter, conhecia muito bem e tal. E, né, acontece tudo, né, esse diálogo, e logo depois disso temos, né, uma cena muito engraçada e muito da hora mesmo, que é o Peter, né, brincando com o Flash, né, ele fazendo uma brincadeirinha lá no basquete, percebendo que, né, o Flash tá aqui na trabalhando, a menina que tá fazendo cartaz, ele pega a bola e começa a brincar com o Flash, pá, fingir que vai pegar e tudo mais, uma cena muito da hora e muito divertidinha de ver. O final dela é um pouco clichê, com o Peter simplesmente indo atacar o Flash, pá, pum, quebrando o negócio. Um pouco clichê o final dela, um pouco, mas, né, é isso que acontece mesmo. Logo depois disso, né, dessa loucura toda, tio Ben busca ele na escola e tudo mais, né, depois receber uma pequena advertência e tal, vai ter que fazer serviço comunitário e tudo mais. E nesse momento a Gwen aparece e rola um diálogo rápido entre o Peter e a Gwen sobre, né, sair pro encontro e tudo mais. Ficou bem de boa, né, sobre a química maior entre os dois. Logo depois disso, né, nesse momento, nós temos o Peter feliz, né, toda essa questão com isso. Só que a forma que o filme quis mostrar, tipo, o Peter tá feliz, é simplesmente o Peter andando de skate. O Peter andando de skate. Acaba que eu morri, sério que eu morri, mano. O Peter usando skate. Não quer testar formas de andar na parede. Não quer testar outras coisas. Só quer andar de skate. Cara, mostra outras formas do Peter feliz. Mostra-se lá, ele tá tão bem os tios, ele feliz, contando pros tios, tipo, caramba, eu conversei com a menina que eu gosto e tudo mais. É isso que eu costumo fazer quando eu estou feliz. Quando tá alguém de confiança, eu falo, caramba, a menina que eu gosto tal. A menina que eu gosto não, né? Vamos supor que realmente a menina que eu gosto falou comigo e tal. Aí eu falo, tipo, tá. Aí eu vou e simplesmente eu faço uma coisa que eu poderia não fazer. Porque eu tô pensando que eu tô me fazendo isso. Tipo, contar pra um amigo que não é um amigo de confiança. Falar, tipo, esse menino falou comigo. E esse amigo de confiança contar pra outra pessoa. Isso aí não é, mas pô, isso aí é um exemplo. O Peter podia estar brincando, fazendo coisas extraordinárias com a teia, usando muita coisa da rua, prestando balanços, tudo mais, fazendo um construtor de teia e tal. Mas não, andando de skate, mano. Andando de skate. Não é isso mesmo. Essa sequência do filme, acho que é a pior sequência do filme inteiro, tá? Eu acho que a pior cena do filme é toda essa sequência do Peter de skate. É a pior cena. Eu sinceramente acho, tá? Desculpa aí pra você que gosta. Eu não sei se tem alguém que gosta, mas... Porra, cena deplorável. Logo depois disso, né, o Peter acaba querendo trabalhar com o Connors pra tentar construir, né, formas de poder reconstruir o palhaço do Connors com as coisas genéticas de um animal. Então eles tentam, né, colocar parte onde é para reconstruir e tal, e ter igual um rato de 3 patas, né? O nosso rato de 3 patas, chama de rato de 3 patas. Então eles tentam consertar o rato, chama só de rato mesmo, porque falar um rato de 3 patas é muito longo esse nome, puta merda. Então, depois disso, né, do Peter, né, dos dois construírem juntos, todo esse projeto, misturando de sangue e tudo mais, passando um dia juntos, o Peter aqui no ano de Ben e tal, e eles finalmente conseguiam o que eles queriam, né, finalmente, nesse momento. Então, logo depois disso, o Peter, né, cansado, ele vai pra sua casa meio tarde. Quando ele chega, ele percebe que acabou de esquecendo de buscar a Tia May.
E desse tio Ben bem furioso, rola o diálogo do filme, que o tio Ben troca as palavras de grandes poderes para grandes responsabilidades, um diálogo extenso pra caramba, ele falando sobre responsabilidades, não falando com grandes. Ele podia muito bem resumir só com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas não só falando responsabilidade. Você precisa aprender sobre responsabilidade, você precisa fazer o que com responsabilidade, você precisa ter grandes responsabilidades, mas não falar a merda do com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É simples, é uma fala pra consertar todos os roteiros tensos pra caramba, estilo Batman Begins. Ah, cara, isso aí é triste demais, tá? É triste. Por depois disso, né, o Peter acaba fugindo, depois do bem falar algumas coisas, e ele acaba tocando no assunto dos malditos pais do Peter. Os malditos pais. Meu Deus, não aguento mais esses pais de merda. Meu Deus, cara. Eu não aguento mais, meu Deus, cara. Na realidade, isso tudo tá quase impossível. Tá. Só que depois disso, o Peter foge e tudo mais. E no meio da rua ele vai até uma loja de conveniência e poder comprar uma bebida pra beber. Só que aí não tem dinheiro o suficiente e tal, e acaba chegando outra pessoa assaltando a loja, pegando dinheiro e tudo mais. E inclusive o Peter recebe o chocolate dele e ele pega e começa a beber e tal. E aí, uma cena é detestável, tá? Duas cenas detestáveis. Uma é um pouquinho menos por a questão da atuação do Wendy, que eu já vou falar. Que é o seguinte, né? Depois disso, o cara, o dono da loja, vai atrás do cara e aí pede ajuda do Peter. E o Peter fala, não é minha política. Pô, Peter, você tá de sacanagem comigo? Não é minha política, fazer Peter. Cara, esse momento é pra fazer uma baita referência ao primeiro filme do Tom Maguire. Não vai falar, ai, isso não é problema, não. Não precisa falar isso. Isso não é problema meu. Só isso, não precisa falar. E quem não precisa falar, tipo, não é minha política. Cara, pelo amor de Deus, aí nem é referência, isso aí é sua merda. Não precisava também falar, ai, isso não é problema. Quem diz que isso é problema, não precisava falar mesmo. Fala, isso não é problema meu. Uma boa referência e o mundo da obra que viu os filmes antigos. Mas não, não é minha política. Ah, merda. Essa merda de coisa é muito ruim, cara. Depois da parte do Peter com o skate, cara, esse filme começa a cair muito. Como é que pode isso, cara? Não decai muito, mas decai muito. Como a gente pode perceber, que sequência horrível de cenas. Como é que pode? Porque logo depois disso, simplesmente é uma cena ridícula de terrível. Que é simplesmente a merda do Sean Prince correndo e indo embora. E quando ele tá indo embora, ele deixa a arma cair e acaba caindo. O tio Ben do lado acaba tendo um incrível quase de pegar a arma. Sendo que ele podia ter continuado andando de boa, assaltante não podia fazer nada, já que ele tá deitado, não ia fazer nada, já que ele não tava ameaçando nada. Mas aí do nada, ele decide, tipo, vou pegar a arma aqui, tá. Mas não, ele consegue pegar primeiro o assaltante, pô, ficar com raiva e pô, mata ele. Cara, que sequência merda de cenas. Meu Deus, é possível, cara. Meu Deus, mano. Cara, perdendo um pouquinho a cabeça aqui, mano. Mas meu Deus, que coisa horrível, mano. Como é que pode? Meu Deus. Logo depois disso, o Peter, né, depois que perdeu o tio, meio bravo e tudo mais, começa com a Gwen, né, e o Flash, pedindo desculpas, sentindo muito pelo que aconteceu com o Peter. E aí, logo depois disso, o Peter, né, encontra a Gwen e os dois conversam rapidamente, algo bem normal e tal. Eu não quero ficar comentando, tá? Nossa, cara, sério, já tô cansado já. Ai, cara, de comentar essa merda, cara. Depois disso, o Peter acaba se tornando finalmente o Homem-Aranha, tendo as teias e tudo mais para agora e atrás do assassino do tio Ben. Começa salvando pessoas e tal. E aí, depois disso, né, ele começa a estudar que a outros falando sobre toda essa questão do Homem-Aranha, as pessoas falando sobre o Homem-Aranha e tal. Uma sequência até que da hora e tudo mais.
E depois disso, a gente tem o Norman, o Norman. Nós temos, né, o nosso queridíssimo Dr. Connors sendo demitido da Oscorp pelo seu projeto. Então, logo depois disso, nós temos a Gwen pedindo, falando com o Peter sobre ele ir na casa dela para poder comer branzino. E aí, né, ele aceita, primeiramente, mas bom, né, ele aceita para poder ir na casa dela, né, de noite. Ele vai normalmente, uma pessoa normal, tudo mais. E acontece uma cena que eu gosto bastante, que é a cena do Capitão Stacy falando sobre, tipo, que o Homem-Aranha só vai atrás das mesmas pessoas, parece que ele segue um padrão. Ele fala isso pro Peter. Eu sei que tem outras falas dele, mas eu vou focar só nessa parte, porque as outras falas são tipo, aquelas falas clássicas. Eu, Homem-Aranha, é um criminoso, é uma ameaça e tal, aquelas mesmas merdas. Mas essa parte final eu gosto, porque simplesmente ele fala, caramba, o Homem-Aranha só vai atrás das pessoas. Isso não é um herói. E nesse momento dá pra perceber na cara do Peter que ele começou a refletir. Tipo, caramba, tô indo atrás só das mesmas pessoas. Não tô salvando ninguém, não tô conseguindo fazer diferença. Não sou um herói mesmo. Eu não acredito, tenha mesmo falado que não é um herói, mas tipo, que não é mesmo. Você vai atrás de um assassino pra poder matar ele. Fazendo completo oposto do que ele tava fazendo. Olha isso, cara. Então isso é muito da hora. Essa parte aí eu gosto bastante. Porque é um detalhe bem sutil que poucas pessoas percebem e que é bem difícil, na verdade, uma pessoa perceber nesse momento. Então, logo depois disso, nós temos o nosso queridíssimo. Dr. Connors insetando em si mesmo a forma do lagarto. Ele começa se transformando no lagarto conforme o tempo e vai até o negócio atrás daquele malandro lá que demitiu ele no filme e tal. E aí ele acaba se transformando no lagarto e o Peter acaba indo embora da casa lá do Capitão Stacy por toda essa questão e também acaba beijando a Gwen e revelando pra Gwen que ele é Homem-Aranha e tudo mais. Então ele começa. Então, né, então vemos ele indo até lá onde o lagarto, né, tá atacando, ele chega lá e impede que o lagarto faça mais algumas coisas e salva a vida de um garoto. Então ele dentro do carro, mas chegou até que da hora. Essa questão de salvar o garoto, ele salva ele e ele fala que ele é o Homem-Aranha, né? Pô, o pai falando que o nome dele é Homem-Aranha. Então logo depois disso ele sai de lá e nós temos logo depois disso nosso queridíssimo, nosso diálogo rápido entre o Peter e a Gwen conversando sobre como o Peter recebeu a picada e tudo mais, toda essa questão. Logo depois disso o Peter acaba indo até o Dr. Connors, pergunta sobre toda essa questão genética de lagartos, onde eles se escondem, onde pode fazer tudo isso. Então nesse momento nós temos o nosso queridíssimo Peter percebendo que o Connors tá esquisito, tá meio esquisito, podemos dizer, tá agindo de uma forma, né, meio de um lagarto, né, ameaçando o Peter, falando que um lagarto pode atacar, tudo mais a qualquer momento. Então, nesse momento, o Peter percebe que, né, tem alguma coisa errada com ele e tal. E aí, o Connors vai embora e nesse momento, né, o Peter vai até a delegacia da polícia falar que sabe que ele é, né, o grande cabeça disso tudo, né, o Dr. Connors e tal. E aí, né, fala que, né, ele é o lagarto. Nesse momento, o Peter, depois da delegacia do Capitão Stacy não acredita muito nele, o Peter acaba sentindo, né, um lagarto e começa a seguir os lagartos até o esgoto. Então ele começa a ter uma rede de teia para poder sentir quando passa alguma coisa e tal. Ele começa a esperar o Dr. Connors aparecer. Então, logo depois disso, quando ainda aparece, começa uma luta entre os dois novamente.
E o Peter, né, acaba tendo que fugir da luta por ficar, né, todo ferrado e tal. E acaba que o lagarto acha uma câmera do Peter que ele colocou com o nome de Peter Parker. Então ele pega esse negócio e descobre que Peter é o Homem-Aranha. E nesse momento o Peter chega na casa da Gwen, completamente na merda com o negócio e tal. E aí acontece um diálogo rápido de pessoas, de novo de química, e tudo mais, clássico. Então, logo depois disso, no dia seguinte, nós temos eu sei que esse vídeo da corrida desculpa, rapaziada, eu sei que o vídeo da corrida, eu sei que pode ser que não dê pra pegar muita coisa, porque eu tô falando rápido demais, mas cara, porque tá muito corrida, velho. Tá muito corrido pra poder gravar esses vídeos, tá? Tá muito corrido mesmo. Eu tô tentando assim, o processo mais rápido possível, tá? Mais rápido possível. Então, desculpem pra quem não tá entendendo nada, tá? Desculpem, mas continuem do vídeo que vocês vão gostar, tá? Continuem. Beleza, então voltando ao filme, nós temos, no dia seguinte, o lagarto invadindo a escola do Peter para pegar ele. Então acontece todas as coisas da escola que eu acho que você, né? Você deve ter visto umas 200 vezes essa sequência. Então, logo depois dessa sequência da escola e tudo mais do Peter, ele se enfrentar e o lagarto fala pra caramba, coisa que ele não fala, e o Peter começa a seguir ele pelos esgotos, pela cidade. Então, agora na parte final do filme, onde temos, o Peter seguindo ele, tudo mais o lagarto, que agora some com uma fórmula de poder fazer as pessoas serem lagartos. E o Peter pede, inclusive, para a Gwen ir até a Torre Oscorp e poder simplesmente fazer um título para todo mundo da cidade, já para ver todo mundo no lagarto e tal. E aí ele pede para ela ir lá. Só que mal não sabia que o lagarto também estava indo para lá e aí ele acaba descobrindo. E depois o Peter pede para ela sair de lá. Eles não aceita, então o Peter começa uma negociação entre o Peter e a polícia que está atrás do Peter, como Homem-Aranha. Então ele começa a tentar fugir e ele acaba sendo pego pela polícia e então todo mundo ele enfrenta ele sem a máscara e no final o Capitão Stacy pede para ele enfiar e ele vê que ele é o Peter Parker. Nesse momento o Capitão Stacy fica surpreso, então o Peter fala que a Gwen tá lá no prédio e que o lagarto está indo pra lá e que precisa salvar a vida dela. Então, nesse momento, o nosso queridíssimo amigão da vizinhança consegue ir pra lá, tenta ir pra lá e então acontece uma cena de terror rápido entre a Gwen e o lagarto, pegando uma coisa lá e tudo mais. Então, nessa parte final, Peter acaba calma aí, rapaziada, só um segundo. Pronto. Então, nessa parte final do filme, o cara que ele salvou, o cara que ele salvou e tudo mais, acaba ajudando ele, já que ele é um cara que levava guindaste e tudo mais, para ele poder atravessar a cidade toda até a Torre da Oscorp. Ele se balança e tudo mais, chegando até a Torre da Oscorp, e quando ele chega, a Gwen é salva pelo pai dela, e então ela dá um título para ele, e ele fala que sabe quem é o Peter, pra buzia. Então, no final, acontece a luta final entre o lagarto e o Homem-Aranha. Mas sequência até que da hora de luta, tal, a Capitão Stacy aparece, metendo bala e tudo mais. Uma sequência da hora. Então, no final, tenta conter, o lagarto. O Capitão Stacy é atingido por ele enquanto ele tenta subir até o topo do prédio, até o topo do topo, para tentar impedir que o Peter cue a cidade, cue a ele. Então, no final, os dois, tentam impedir tal, mas aí o Peter consegue salvar tudo
e né, acabar com esse tal exército de lagartos, com essa motivação merda deles. Vamos merda do lagarto. Então, logo depois disso, né, dessa sequência, o Peter é salvo pelo lagarto e acontece a parte, os últimos minutos do filme, né, onde temos o Capitão Stacy falando pro Peter não contar, não, né, não se aproximar mais da Gwen, ficar longe dela e aumentei isso pra ele, ia ficar longe dela porque os inimigos iam atrás dele. E ele tava certo, né? Vou nem mostrar a cena, apesar que eu não tô nem editando essa parte do vídeo aqui, mas nem vou mostrar porque, né? Você já sabe, eu já sei, o mundo já sabe o que vai acontecer depois dessa merda aí. Então está certo. Está infelizmente certo. Então, logo depois disso, nós temos o Peter. Peter não é... Como é que é o nome? É o Peter, né, estando bem complexo dessa parte do filme. Né, estando bem complexo. Então... Calma aí. Desculpa, rapaziada. Calma aí. Nessa parte final do filme nós temos, né, o Peter, né, sofrendo por estar afastado da Gwen e tudo mais. E, né, se afastando da Gwen, deixa ele triste, a Gwen também fica triste por ele não ter nem aparecido no funeral dela. No final dela, no funeral do Capitão Stacy. Ai, meu Deus, cara. Então, nessa parte do filme, o Peter, né, depois de mandar ele embora e tudo mais, fala Tia May, né, chega dele falando que a moça é bonita e tal, e ele fala que não é bom bastante e tal pra ela. Então, a Gwen fala uma coisa que é inacreditável. Ela fala: Peter Parker, eu tenho uma coisa pra dizer, você é bom. Meu Deus, é a Sushi perfeita dela falar: você é espetacular. É a Sushi perfeita. Perfeita do da Tia May fala isso. Perfeita mesmo, mas infelizmente não falou. E então, depois disso, chegamos na sequência, o final do Peter, né, a última cena do Peter, que ele chegando no colégio, e o Flash agora, né, com a roupa do Homem-Aranha e tal. E depois disso, né, o Peter vai pra aula e chega um pouco atrasado e tal. E depois disso, o Peter, como é que falou? No final do filme, Peter simplesmente quebra a promessa que ele fez pro Capitão Stacy no final do filme, na última cena do filme. Ele fala que ele gosta de não cumprir promessas. Ele diz que gosta. Cara. Inacreditável, tá? Inacreditável, mano. Inacreditável. Então, né, depois disso, né, dessa parte do Peter falar isso, o filme acaba. O filme acaba desse jeito aí. E é isso, cara. Essa história de Espetacular Homem-Aranha. Eu sei que talvez você não tenha entendido muito bem essa história. Eu não vou falar que eu recomendo você a ver essa merda, porque esse filme é nota 7. Nota 7. Porque é um filme legalzinho, de boa, pra tu ver um fim de tarde, assim, de boaça, com arroz e feijãozinho. Mas é tipo isso, né? Esse filme é um arroz com feijão. Legal, né? Um arroz e feijão legal. Não vou dizer que perfeito, mas legal. Sei lá. Não sei. Mas legal. Então é isso, né? Não é um filme que, né, como eu disse, é um filme espetacular, um filme perfeito, espetacular Homem-Aranha, mas é um filme espetacular, né? Como se diz o nome, não é não. Mas
É um filme legal, como eu disse, e é isso. Achei que ficou um pouco corrido esse vídeo. Me desculpa por ter ficado um pouquinho corrido. Mas é isso, né? É isso aí. Esse é o fim da era. No fim da era não, né? Começo. O começo e o fim da era do nosso queridíssimo Índio com a minha, né? Ai ai. E agora, né? A próxima análise vai ser do Espetacular Menino 2. Esse próximo filme vai ser complicado, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. É isso. Então, muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui. Isso, fique com Deus. E até o próximo da saga, né? De tudo isso aí. E até mais. Um grande abraço. E se inscreve aí no canal, por favor, deixe seu like. É isso, falou.